No Evangelho de hoje nós vamos ver que diante da presença de Jesus, até os demônios não permanecem da mesma maneira. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de São Mateus diz assim: no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. E os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram, entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive para o lago e morreram nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, suplicaram-lhe que lhe deixasse aquela região. Irmãos, o Evangelho começa dizendo que pessoa alguma ousava passar por ali. E é lindo a gente ver que Jesus não é pessoa alguma. Jesus é o Filho de Deus, Verbo encarnado de Deus. E Jesus tem o poder, a liberdade para andar, para entrar, para pisar em todo e qualquer território. E São Marcos, quando ele narra esse mesmo texto, ele vai dizer que esses endemoniados, eles viviam feridos, acorrentados, dominados mesmo pelo mal, né? Tanto que viviam em cemitérios, se machucavam com pedras. Quando eles veem Jesus, vai dizer assim: olha, que tens a ver conosco, Filho de Deus? Até os demônios reconhecem em Jesus o Filho de Deus. Aquele que aonde ele chega, toda e qualquer situação é transformada, é modificada. São Lucas narra que quando encontraram o homem novamente, ele estava sentado, vestido, calmo, aos pés de Jesus. Porque, irmãos, qualquer situação da minha vida e da tua vida, que não tá bom, que tá ruim, que tá desassossego, que tá com preocupações, que eu e você também se coloque na presença de Jesus, porque Ele tem poder, porque Ele tem autoridade para mudar toda e qualquer situação. E aí também nós vamos ver a posição, né, o posicionamento das pessoas daquela cidade, que diz que quando eles viram o acontecido, viram o que tinha acontecido com os porcos deles, eles suplicaram para que Jesus saísse dali. Então, diante de Jesus, a gente tem que se posicionar. Se a gente vai querer enfrentar as consequências mesmo que a presença dele acaba exigindo de nós, porque não dá para ser mais da mesma maneira estando na presença dele. E hoje, dia 29 de junho, a nossa igreja celebra São Pedro e São Paulo, homens que também, na presença de Jesus, tiveram a vida transformadas. São Pedro, que era aquele homem simples, né? Aquele homem rústico, aquele homem sem cultura. Quando ele encontra Jesus, Jesus vai lapidando, Jesus vai moldando, Jesus vai trabalhando nele, a presença de Jesus vai trabalhando nele, a ponto de Jesus
entregar para ele as chaves, entregar para ele a autoridade da igreja. Mudar ele de uma maneira que no final da vida ele não se acha nem digno nem de morrer da mesma maneira que Jesus e pede para crucificar ele de cabeça para baixo. São Paulo, um homem que era culto, letrado, zeloso, né, na lei judaica, e o encontro com Jesus desconcerta ele de uma tal maneira que ele perde tudo. Por quê? Porque ele não tem mais aquilo que ele tinha, né, dos judeus, as amizades, não tem mais, ele perde. E ao mesmo tempo também não tem dos cristãos, porque os cristãos têm medo dele, fogem dele. Então a conversão de São Paulo a partir do encontro com Jesus é algo difícil, é algo dolorido, e ele vai dizer assim que nada, nem a morte, nem a fome, nem a tribulação, nada o afastará do amor de Deus. Então que nesse dia eu e você possa clamar a Deus, que nos faça também ir ao encontro desse Jesus que transforma, que modifica, que liberta toda situação de falta de paz, toda situação de aflição, toda situação que tenta dominar, que tenta ser dono de mim e de você, que a presença de Jesus possa expulsar, como ele expulsou aqueles demônios que estavam judiando daquele homem, que pela intercessão de São Pedro e de São Paulo, eu e você também, permita, porque aqueles homens daquela cidade não viveram isso, preferiram que Jesus saísse e a situação permanecesse, que em nós possa ser diferente. Ó bom Deus, venha em nosso auxílio nesse dia que se inicia, venha em nosso auxílio e que eu busque a presença de Jesus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e nos infernos. E eu quero te pedir, irmão, que se for possível, você compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também possam ter esse encontro com Jesus e ter as vidas transformadas, às vezes, apesar de um simples vídeo no nosso canal Sinal de Esperança. Ajude-nos a evangelizar. Um grande abraço. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.